Salve rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ele Não Disse Isso. E depois de alguns anos a gente pode cravar aqui que o Corinthians firmou o pior acordo possível para a construção de sua arena. O pior acordo possível, poderia ter sido feito de várias outras formas. A arena em si é espetacular, já tive a oportunidade de estar lá mais de uma vez e ela é espetacular. Porém, o modo como o Corinthians conduziu as negociações para a construção da arena e os meios também foram péssimos. E o vídeo de hoje vai impactar muito vocês. O Corinthians poderia muito bem ter feito de outras formas e hoje teria uma dívida muito menor, mas muito menor mesmo. Inclusive, amigos corintianos lamentam a forma como o Corinthians conduziu a construção da arena, às pressas. Vocês se lembram muito bem como foi na época da Copa de 14, mas causa impacto no Corinthians e altíssimo ainda hoje nos cofres do clube. Vou chegar lá e nada animadora a notícia. Deixe o like no vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, tudo de graça. Basta clicar no gostei, no sininho e no inscrever-se, já me ajuda muito, sou grato de coração. Vamos pro vídeo. A matéria foi publicada por Rodrigo Matos em sua coluna no portal UOL. Todas as informações trazidas por ele, então eu aconselho vocês a visitarem o portal, vou deixar o link aí na descrição para quem quiser ver melhor. A dívida tributária do Corinthians teve uma explosão nos últimos 3 anos e atingiu 505 milhões de reais, ou seja, o valor mais do que dobrou durante o período, crescimento de 127%. É a principal explicação para o débito total do clube não ser reduzido. Esse crescimento do débito fiscal corintiano ocorre durante um ano de gestão de André Sanches e 2 anos da administração de Duílio Monteiro Alves. Isso não significa que a dívida foi formada nestes anos, pois há dívidas antigas incluídas em negociações do governo. Mas lembremos que o Corinthians aderiu ao Profut, Programa de Refinanciamento Fiscal de Dívidas, no final de 2015. A partir daí, teoricamente, todos os seus débitos com o governo foram incluídos neste parcelamento. Naquela época, o total incluído foi de 181 milhões de reais. E a dívida estava estável até o final de 2019, quando atingiu 223 milhões de reais, o que se explica por juros. A partir daí, o clube começa a entrar em seguidos novos programas de refinanciamento fiscal, incluindo dívidas de INSS, FGTS e Imposto de Renda. Ao final de 2020, o débito já tinha saltado para 326,8 milhões de reais. No ano seguinte, foi para 402 milhões de reais, até subir mais cerca de 100 milhões de reais no ano passado. Os balanços do Corinthians não mostram a origem de todas as dívidas, mas houve débitos surgidos tanto na gestão de Andrés quanto nas de Duílio, por causa da falta de pagamento de impostos. O demonstrativo das contas de 2022 explica que foi necessário um novo parcelamento para valores de PIS, INSS e imposto sobre a folha de pagamento de 4 meses do ano passado. Foram quase 30 milhões de reais a mais em débitos fiscais só neste caso. Abre aspas. 14.4. Parcelamento federal junto à Receita Federal do Brasil, RFB. Em 13 de dezembro de 2022, o clube aderiu ao parcelamento pela internet, representado substancialmente pelo PIS, INSS e RRF, sobre a folha de pagamento, do período de julho de 2022 a outubro de 2022. O valor total dos débitos levados ao parcelamento naquela data totalizou 28,537 milhões de reais, os quais devem ser liquidados em 60 parcelas mensais, utilizadas monetariamente pela taxa Selic. Em 31 de dezembro de 2022, o saldo remanescente desse parcelamento montava a R$ 28.061, segregado entre passivo circulante 5.707 e passivo não circulante 22.354, fecha aspas. Os demonstrativos de contas anteriores também relatam que foi necessário parcelamento referente à INSS de folha de pagamento de abril de 2018 a março de 2019, gestão de André Sanches. A maior parte do débito do Corinthians com o governo está no programa
PERSE, criado durante a pandemia para empresas. São cerca de 280 milhões de reais entre débitos de imposto e previdenciários. A maior parte da dívida do Profut foi transferida para esse programa por causa de juros mais baixos. Há ainda o parcelamento referente ao FGTS registrado no ano passado, no montante de 40 milhões de reais. Não é explicado qual o período do fundo não recolhido. O blog de Rodrigo Matos procurou o diretor financeiro do Corinthians, Wesley Mello, para perguntar sobre o crescimento da dívida fiscal, mas ele não retornou o contato. Então todas essas dívidas fiscais aí do Corinthians, por diversos motivos. Lembrando, essa dívida aumentou muito de 2019 para cá, tivemos a pandemia nesse meio, vários clubes do Brasil se endividaram muito, mas o Corinthians tem um problema sério, e muito sério, que não é segredo para nenhum torcedor. A Arena. O Corinthians paga pela Arena, e paga muito caro há muito tempo. Existe aí a conversa de que o Corinthians ganhou essa Arena. Quem dera o corintiano tivesse ganhado. Não ganhou nada. O Corinthians paga e paga muito alto, juros muito altos em relação à Arena Corinthians. E você imagina durante o período da pandemia que os portões estavam fechados. Quando tem jogo, o Corinthians consegue muito bem, com os seus torcedores, com as rendas dos jogos, pagar a parcela pelo estádio, refinanciamento junto à Caixa Econômica Federal. Porém, foi aí mais de um ano sem público, e quando voltou alguma porcentagem até liberar o público total recentemente. Então, assim, o Corinthians sofreu muito. Sem a renda do estádio nesses anos, obviamente, muito dessa dívida é o estádio do Corinthians. Isso não é segredo para ninguém. Tá aí para todo mundo ver. Sem a sua torcida, sem jogos em casa, sem o Corinthians poder lotar o seu estádio e faturar aí cerca de 2 milhões e meio, 2 milhões e 800, até 3 milhões de reais por jogo, fica muito difícil de quitar essa dívida, de pagar. Por isso, os altos refinanciamentos e também, assim, gestão, né? Contratos altos, renovações absurdas com jogadores por gratidão. A gente vê muito isso no Corinthians, mas não só no Corinthians, em outros clubes. Isso vai se tornando um montante que eu arrisco aqui a dizer que é um palpite meu. Se o Corinthians tivesse buscado outros meios para construir sua casa, uma parceria com uma construtora, vendendo name rights antes da construção, buscando parceiros para o terreno, formas que a gente sabe como acontece hoje, com certeza o Corinthians não teria uma dívida tão alta e estaria no azul. Porque lembrando, ali do período, depois que o Corinthians subiu de 2008, em 2008 o Corinthians subiu, em 2008 o Corinthians jogou a Série B e em 2009 já estava na Série A. De 2009 até 2015... o clube era basicamente uma referência, porque se reestruturou muito bem lá atrás com o Ronaldo Fenômeno, veio a era Tite, onde o clube conseguiu ganhar Campeonato Brasileiro, Libertadores, Mundial de Clubes, depois repetir o título brasileiro, enfim. Era um clube estável, com as contas estáveis. E isso acabou, né? Isso acabou com o estádio, com a dívida que bateu depois do estádio. Então, o Corinthians sempre vai começar ali num patamar de dívidas altíssimos, e não precisava ser assim. A Arena, incrível, deveria ser construída, obviamente. O Corinthians se arrepende disso? Creio que não, mas o modo como se construiu, como se buscou parceiros, como se levantou recursos, com certeza eu acho que o clube se arrepende um pouco hoje de como conduziu e faria diferente. Simplesmente para ter o estádio na abertura da Copa do Mundo, que no final se mostrou pouco interessante, né? Beleza, foi incrível, imagina, o seu estádio foi palco da abertura e de uma das semifinais da Copa. Mas e aí? A dívida foi absurda, pelo tempo, pelo modo como as coisas foram assinadas, pelo que foi gasto, pelo tanto a mais que foi gasto para a construção da Arena, e o Corinthians está tendo que pagar tudo hoje com a inflação muito mais alta, com os juros muito abusivos e passando aí 2 anos sem público no estádio, sem fazer renda com o estádio. Então, por isso, essa situação muito difícil do Corinthians. Mas, bom, futebol brasileiro, vários clubes se colocam em situações que não deveriam se colocar. Vamos ver aí como é que vai se dar com isso. A sorte do Corinthians é que tem uma torcida absolutamente fantástica, que lota o estádio e que não abandona o time em nenhuma ocasião. Ou seja, o Corinthians vai sair dessa, sem dúvidas. Deixe a sua opinião, você mesmo corintiano, eu vou adorar saber, tá? Você pode falar o que você pensa aí. Tamo junto e até a próxima.